E a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, no versículo 41 e 42, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, João capítulo 15, no versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteio, os livros de Atos capítulo 1, no versículo 1 a 26, Levítico capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e capítulo 26, Neemias capítulo 10, com foco no 34, Neemias capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que mostrar que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus capítulo 12, no versículo 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, no versículo 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 a 40, Lucas capítulo 11, no versículo 41 e 42, Romanos capítulo 15, no versículo 16 a 18 e Provérbios capítulo 11, no versículo 25. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Essa oração é para poder limpar o seu ambiente, tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal, aonde vocês estiverem ouvindo essa live, aquele espírito maligno vai ter que sair, porque ele não suporta ouvir a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a uma oração. A oração de número 15. Vamos aqui na oração de número 15, que diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para o seu coração, para você poder estar meditando nas Escrituras Sagradas. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar meditando aqui no livro de Obadias. Contém apenas um capítulo, o livro de Obadias. Livro de Obadias, um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias, capítulo 1. Contém 21 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. 2 versículos para você que é do rebanho de número par, porque hoje estamos sorteando os rebanhos de número par, e 1 versículo para você que é do rebanho de número ímpar, totalizando 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Obadias, capítulo 1, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21. Obadias contém 21 versículos, que diz assim: a destruição de Edom. No versículo 4, se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei
diz o Senhor. No versículo 7, todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. No versículo 9, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 4. Contém 22 versículos, que diz assim: conjuração, a fidelidade e diligência. No versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. No versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para Dalmácia. No versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, contém 4 capítulos. Livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Colossenses, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 meditarem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Colossenses, capítulo 1, contém 29 versículos, que diz assim: o ministério de Paulo. No versículo 23, 24 e 25 que eu estarei lendo. Se na verdade permanecerdes fundado e firmes na fé, criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de se inscrever nessas nossas 12 igrejas virtuais e nos nossos canais também. Dependendo da rede social, é só vocês estarem nos seguindo. E lembrando que todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Ele vai estar orando por todos os inscritos nessas nossas igrejas virtuais e canais. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios contém 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 5. Contém 21 versículos, que diz assim: nossa habitação celestial.
No versículo 1, 2 e 3. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando nos livros de Gálatas, 6 capítulos. O livro de Gálatas contém 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Contém 29 versículos, que diz assim: a justificação é pela fé. No versículo 8, 9 e 10. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos, como crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Segunda Reis, contém 25 capítulos. Segunda Reis, que contém 25 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de escolher um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 Reis, capítulo 22, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. 2 Reis, capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 contém 20 versículos, que diz assim: fala sobre Ilquias achar o livro da lei. Ilquias acha o livro da lei. No versículo 8, 9 e 10. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que os nossos canais estão apresentando e que todos podem participar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Todos podem participar. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 5. Vamos aqui na oferta de número 5. Que diz assim: em nossa quinta oferta nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que eram feitas por cartas, as comunicações entre elas.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta, mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Aquele espírito do mal, ele vai ter que sair. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. Oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7. Que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, peça ao Senhor para expulsar todo o espírito do mal da vida dos seus verdadeiros adoradores e que haja sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade. É o que eu peço em o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. 2 rebanhos, 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de rebanho, de 1 a 24. Vamos aqui. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 3. Contém 22 versículos. Que diz assim: há tempo para tudo. No versículo 5, 6 e 7. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Glórias a nosso Senhor Deus. Há tempo para tudo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Hebreus, contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 7, no livro de Hebreus, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 meditarem. Hebreus, capítulo 7, contém 28 versículos, que diz assim: o sacerdócio de Jesus semelhante ao de Melquisedeque. No versículo 12, 13 e 14. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar meditando aqui nos livros de Malaquias, contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Vamos aqui, Malaquias, capítulo 4.
capítulo 4, contém 6 versículos apenas. Vou ler o versículo 4, 5 e 6, que diz assim: O dia do Senhor, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatuto e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vão meditar no livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 24 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Deuteronômio, capítulo 24. Contém 22 versículos, que fala sobre a caridade. No versículo 14, 15 e 16. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e das tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, enviada diretamente para o seu coração. Vamos aqui ao capítulo de Mateus, capítulo 17 do livro de Mateus, para os rebanhos de número 16 e 15 meditarem. Rebanho de número 16 e número 15 vão meditar no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos aqui, Mateus, capítulo 17. Contém 27 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus paga impostos. No versículo 25, 26 e 27. Disse-lhe ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra, os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos olheiros? Disse-lhe Pedro, dos olheiros. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma estátis. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vou meditar aqui no livro de
Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Livro de Jeremias que contém 52 capítulos. Vamos aqui, Jeremias capítulo 43 do livro de Jeremias para os rebanhos número 20 e rebanhos número 19 meditarem. Vamos aqui, Jeremias capítulo 43. Contém 13 versículos, que diz assim: o conselho de Jeremias é desprezado. No versículo 3, antes Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem ou para nos levarem cativos para a Babilônia. No versículo 6, os homens, as mulheres, os meninos, as filhas do rei e a toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixará com Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E no versículo 7, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta que os nossos canais estão apresentando e que todos podem participar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 36. Vamos aqui na oferta de número 36. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim na oferta de número 36. Em João 7, no versículo 38, está escrito: e foi o próprio Senhor Deus que falou para crer nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo, pedimos a atenção de vocês para esses versículos do livro de João, capítulo 14 e 16. João 14, 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E em João 14, 26 e 27, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E em João 16, do 13 a 15, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Leia também o livro de Salmos, capítulo 82. Como você já ouviu o que está escrito, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus capítulo 7 e João capítulo 7, no versículo 24. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo aquele espírito do mal que possa estar oprimindo a cada um de vocês. Aquele espírito vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à oração. A oração de número 19. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 19.
Diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Agora eu peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, enviado diretamente para o seu coração. Vamos aqui dar continuidade. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. Estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Ruth. Contém 23 versículos, que diz assim: Boaz protege Ruth. No versículo 21, 22 e 23. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse, contra os trabalhadores que tenho te ajuntarás, até que acabem de fazer toda a cega. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é filha minha que saias com as tuas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Vamos aqui no capítulo 3 de Esdras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 do livro de Esdras contém 13 versículos. Que diz assim: o altar é levantado, no versículo 2, e levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. No versículo 3, e firmaram o altar sobre as suas bases, mesmo tendo medo dos povos vizinhos, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. No versículo 6, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo 9 do livro de Esther. Vamos aqui, capítulo 9 do livro de Esther. Contém 32 versículos.
que diz assim: os judeus derrotam seus inimigos. No versículo 4, 5 e 6. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos, a golpes de espadas, com matanças e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. No versículo 2, 3 e 4. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 6 do livro de Zacarias. Vamos aqui, capítulo 6 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Zacarias, capítulo 6, contém 15 versículos, que diz assim: a coroa de Josué. No versículo 11: Toma, digo, prata e ouro, faze coroas e pões na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. No versículo 12 e 13: E fala-lhes dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Tiago. Contém 18 versículos, que diz assim: as atitudes revelam as pessoas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim, no versículo 13, 14 e 15: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 24. Vamos aqui na oferta de número 24. Que diz assim: em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 16, do 10 a 17, com foco no 16, que o ministério de profeta foi até João.
Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam com assim diz o Senhor, e depois das palavras do Senhor Jesus, depois das palavras do Senhor Jesus, em Lucas 16, no versículo 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós das nossas 12 igrejas virtuais que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação e a afirmação do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos capítulo 3, no versículo 22 a 26, com foco no versículo 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Oração de número 3. Que diz assim: Senhor Deus, na autoridade que foi me dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus ou Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar, e haja paz, em o nome santo do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Capítulo 9 do livro de Daniel. Capítulo 9 no livro de Daniel contém 27 versículos, que diz assim: Gabriel explica as 70 semanas. No versículo 20, 21 e 22. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto. Na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício na tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui no livro de Gênesis, contém 50 capítulos. Capítulo 8 no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 8. Contém 22 versículos, que diz assim: as águas do dilúvio diminuem. No versículo 2, 3 e 4. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo apenas. Aqui. Vamos aqui no livro de Filemão.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão contém 25 versículos. O apóstolo Paulo intercedendo por Onésio. No versículo 10, 11 e 12. Peço-te por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 22 do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo 22 do livro de 2 Crônicas. Contém 12 versículos. Atalia toma o trono. No versículo 10, 11 e 12. Vendo, pois, Atalia, mãe de Asaquias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou, e esteve com ele 6 anos, escondido na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo de Oséias. Capítulo 2 do livro de Oséias. Capítulo 2, 23 versículos. Os juízos e a restauração de Israel. No versículo 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. No versículo 6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho, com espinhos levantarei uma cerca, para que ela não ache as suas veredas. No versículo 10. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém o livrará da minha mão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, diretamente para o seu coração. Saiu agora o livro de 1 Timóteo, capítulo, contém 6 capítulos. 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, que contém 5 capítulos. Capítulo 5, perdão. Capítulo 5 contém 25 versículos, que diz assim: regras para as viúvas e os presbíteros. No versículo 2, 3 e 4. As mulheres idosas como a mãe, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filho ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, escolhendo um número de 1 a 24. Para vocês estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas enviado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Se você escolher o número 22, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Se você escolher o número 2, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Número 15, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Número 7, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Número 10, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Número 12, 2 Reis, capítulo 22. Número 8, Eclesiastes, capítulo 3. Número 20, Hebreus, capítulo 7. Número 3, Malaquias, capítulo 4. Número 19, Deuteronômio, capítulo 24. Número 9, Mateus, capítulo 17. Número 23, Jeremias, capítulo 43. Número 5, Ruth, capítulo 2. Número 4, Esdras, capítulo 3. Número 11, Esther, capítulo 9. Número 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 21, Zacarias, capítulo 6. Número 13, Tiago, capítulo 3. Número 16, Daniel, capítulo 9. Número 6, Gênesis, capítulo 8. Capítulo 8, Gênesis. Número 18, Filemão, capítulo 1. Número 24, 2 Crônicas, capítulo 22. Número 14, Oséias, capítulo 2. E número 1, 1 Timóteo, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à nossa finalização dessa nossa live. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus capítulo 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag
a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais. E tem ofertas que valem mais de 120 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa se fazer presente na vida de cada um de vocês. Então não deixe de meditarem no livro e capítulo que saiu para cada um de vocês. Que vocês vão sentir a presença do Espírito Santo e vão atrair anjos celestiais para a sua presença, seja onde vocês estiverem. E não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, oração diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo nessa live e que vocês possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o meu muitíssimo amém.